Olha para a questão 76. Ela coloca aqui pra gente um texto de Dias CMM entre foices e facões, revista de história. Vamos lá. No processo de construção do Estado Nacional, esse conflito oferece um contraponto à narrativa focada em Dom Pedro, ao evidenciar Vamos lá. Apesar de derrotado na Batalha do Genipapo, o exército de sertanejos libertou 3 províncias nordestinas. Esse confronto foi dos mais violentos, embora tenha ocorrido em um único dia, 13 de março de 1823. A batalha foi o resultado de embate entre o poder português e a população sertaneja piauiense, cearense e maranhense de todas as classes sociais, que formaram uma multidão de voluntários armados de instrumentos como facões, enxadas, foices e machados. Então tá falando de um acontecimento no ano de 1823, isso aqui inclusive foi logo após a independência do Brasil. Você tem que lembrar o seguinte, lá em 1822, nós temos a independência brasileira. Com a independência do Brasil, inicia-se o primeiro reinado. Esse primeiro reinado vai ser marcado pelo governo, inicialmente, de Dom Pedro. E aqui, o primeiro reinado com Dom Pedro I. O Dom Pedro I que vai governar ali até 1831. Então ele governa de 1822 a 1831. Ele está falando exatamente desse momento histórico. Ele está pontuando exatamente esse instante por conta do ano que ele coloca aqui pra gente. É uma batalha que aconteceu entre a população sertaneja piauiense, cearense e maranhense, então a população sertaneja lá do Nordeste, e de outro lado, a população aqui portuguesa. Nesse caso aqui, o poder português. O poder de Portugal e aqui talvez o poder já brasileiro, né, comandado por Dom Pedro II. Vamos lá. No processo então de construção do Estado Nacional, esse conflito oferece um contraponto à narrativa focada em Dom Pedro, ao evidenciar o quê? Letra A. Vigor do legado patrimonialista? Não. Letra B. Imposição da solução republicana? Também não. Até porque, observe, eu não estou impondo nenhuma solução republicana nesse processo, né? E eu também não estou, mostrando nenhum vigor do legado patrimonialista. Não existe isso. Letra C. Deficiência das tropas metropolitanas? Errado. Até porque eu não posso falar que as tropas metropolitanas tinham essa deficiência. Quem saiu derrotado no conflito? Quem saiu derrotado foram os sertanejos. O exército de sertanejos não venceu a batalha. Então as tropas metropolitanas, as tropas da metrópole de Portugal, aqui as tropas comandadas por Dom Pedro I, elas tinham sim a sua força. Elas não eram de um todo deficientes, até porque elas conseguiram vencer o conflito. Letra D. Protagonismo da resistência autônoma. Isso aqui é interessante. Existe um protagonismo dessa resistência autônoma. Resistência autônoma desencadeada por quem? Por essas populações sertanejas, por essas populações do Nordeste, que vão ter esse protagonismo nessa oposição frente a Dom Pedro I nesse caso. Então a letra D está excelente. Letra E. Continuidade das contradições políticas. Isso aqui também não está legal pra gente. Não existe necessariamente uma continuidade dessa contradição política manifestada nesse conflito. O conflito é muito mais no seguinte enfoque. Olha só, quem estava lutando contra as tropas de Portugal foi uma resistência autônoma que se formou lá na região do Nordeste, que estava sozinha lutando contra essas tropas portuguesas. Então você já percebe aqui que existe esse protagonismo. Aqui eu até pontuei, se eu não me engano, que era o conflito dessas tropas contra Dom Pedro I, mas na verdade, eu até imagino que esse conflito em questão nem seja contra Dom Pedro I, né? Como tá sendo um conflito logo após a independência do Brasil, provavelmente é um conflito do Brasil contra Portugal, né? Porque Portugal não quis reconhecer a independência brasileira no começo. Houve ali algumas guerras que se sucederam. E aqui você tem um exemplo de guerra em que o Brasil tá lutando contra Portugal, só que sem o apoio de Dom Pedro I. O Dom Pedro I nem entrou aqui como sendo o grande governante que tá lá para salvar o Nordeste. Quem salvou ali, entre aspas, o Nordeste, quem lutou na batalha em questão para resistir, foram os próprios sertanejos, que tiveram essa autonomia em questão. Então, letra D, melhor opção aqui pra gente. Estou passando aqui no final desse vídeo de resolução de questão para te fazer um convite. Se você está estudando pro Enem, se você está estudando para a prova de vestibular e quer passar em medicina ainda neste ano, vá aqui na descrição do vídeo e acesse o link que eu deixei reservado para você no topo da descrição. Lá nessa página, você vai conhecer a plataforma Vinícius Oliveira, que é o meu preparatório focado na aprovação em medicina. Dentro da plataforma Vinícius Oliveira, você vai ter acesso a aulas de todas as matérias, com mais alto padrão de qualidade e didática, listas de questões pós-teoria com gabarito comentado, listas de revisão sugeridas, cronogramas personalizados, segmentados por semanas, com tudo que você tem que estudar, do básico ao avançado, para que você seja aprovado em medicina ainda neste ano. Não perca mais tempo. Vá aqui na descrição, toca no link, conheça a plataforma Vinícius Oliveira, torne-se meu aluno e garanta uma preparação de altíssimo nível que vai te trazer muito mais resultado para que você passe na faculdade ainda neste ano.